Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje é dia do nosso quadro Só para Elas e a gente vai falar sobre um assunto muito popular, mas que muitas mulheres ainda têm dúvida, a menopausa, né? No quadro de hoje você vai conferir um papo muito esclarecedor com a doutora Fabi Gama e também com a jornalista Maria Cândida, que inclusive ela lançou um livro sobre esse assunto. Então você confere aí. Obrigada, Pietra. Eu sou a doutora Fabiane Gama, ginecologista. Sejam muito bem-vindos ao Só para Elas, um programa que vai levar todas as informações sobre a saúde íntima da mulher de uma forma leve, descontraída, e eles também vão querer saber. Hoje nós vamos falar sobre menopausa, um assunto que tem muitos tabus, e para isso nós temos uma convidada muito especial, que é uma apresentadora e jornalista há mais de 30 anos, já passou pelas maiores emissoras do país e hoje veio aqui conversar com nós sobre menopausa. Seja muito bem-vinda, Maria Cândida, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, doutora Fabi. Excelente a gente falar sobre esse assunto que precisa ser falado mais e mais e mais, porque tem muitas dúvidas, né? Muitas, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Menopausa, quando a gente consegue entender tudo que pode ter de tratamento e de um mundo à parte, nós nos encantamos. Sim, nos encantamos e vemos que pode ser, eu sempre falo, que é um momento que pode ser a grande virada da mulher, é um chacoalhão através dos sintomas e dos incômodos que fazem com que a mulher, ela fale, meu Deus, está na hora de eu tomar controle da minha vida, de eu ter esse cuidado e autocuidado comigo e não só com os outros. Então, assim, eu acho que é um momento muito importante que a gente tem um divisor de águas para construir a segunda metade da vida, que eu acredito que seja dos 50 aos 100, se a gente não tiver nenhuma doença grave e tudo isso. E a mulher já tem mais maturidade, então consegue encarar esse momento de vida diferente. E uma coisa que eu percebo muito nas minhas pacientes falando no consultório, que muitas se queixam de todos os sintomas e outras não. Então, o que elas falam? Olha, eu não tenho nenhum sintoma, então não preciso fazer nenhum tratamento. E aí, o que acontece? Vai passando alguns anos e ela se depara com algumas alterações que até então ela achava que os tratamentos teriam que ser feitos só quando ela tivesse um sintoma mais específico. E aquele momento de oportunidade, que é naqueles primeiros anos, ele vai se passando. Então, isso também é importante a gente passar, né, para as mulheres, que é importante este período de transição perimenopausal. Sim, que é a janela de oportunidade, né, que vocês médicos falam, que você pode começar uma reposição hormonal para as que podem e as que querem, antes, na perimenopausa, e isso vai evitar uma série de sintomas. Infelizmente, a gente tem uma lei emperrada, não sei se você sabe, desde 2019, essa lei está lá no Congresso para ser votada, e essa lei, ela impõe, ela diz que o SUS Brasil deveria ter, né? Essa lei é para ter reposição hormonal, só que ela está lá parada desde 2019. Então, por exemplo, suas pacientes são mulheres que podem pagar uma consulta particular. Agora, as mulheres que mais sofrem são as mulheres pobres, as mulheres na periferia, as mulheres que não têm acesso nem à informação básica, né, dos hormônios, que é estrogênio, que é progesterona. Ela não tem um médico que fica 1 hora com ela explicando. Exatamente. Então, esse é o grande problema. Esse âmbito da menopausa tem que ir para políticas públicas, propagandas na televisão, tudo isso, assim. Isso faz parte de um projeto que lá em Brasília deveriam solucionar, né? E outra coisa, sempre se bate muito em cima do tratamento da menopausa como risco mas ninguém fala sobre o que vai acontecer se você não fizer. Então, muitas mulheres acabam tendo futuramente mais pressão alta, outras alterações que acabam até onerando muito mais para o serviço público, né? Então, a reposição, ela vem como um tratamento a longo prazo, inclusive para essas doenças, além da paciente se sentir super bem. E me conta um pouquinho, como é que foi a tua transição? Quando tu bateu aquele salto, meu Deus, acho que agora é menopausa. Então, eu comecei a ter sintomas, eu já tenho 54 anos, com 48, 49, e entrei na menopausa aos 50 anos, na pandemia.
Agora imagina, uma filha adolescente, isso é uma questão que acontece, uma filha adolescente, uma mãe na menopausa, hormônio aqui, é uma loucura, né? E os homens ficam tontinhos também, porque não sabem direito, que deveriam se informar mais. Por isso que eu falo que eles também vão querer saber. Então, é isso. Aliás, depois a gente vai falar do livro, comprem esse livro. Eu recebo muita mensagem no direct do meu Instagram, que é Maria Cândida TV, homens falando assim, eu quero ajudar a minha mulher, o que eu faço? Porque eles também estão perdidos com relação a tudo isso, mas com certeza as mulheres mais ainda, porque tem um preconceito gigantesco. Assim, eu venho nessa história de falar sobre o feminino desde 2009, quando eu fiz um programa na TV Record, foram 12 episódios que eu viajei pelo mundo, assim, África, Oriente, Europa, América Latina. Entrevistei 144 mulheres para falar sobre liberdade feminina, independência financeira, mulheres de raças diferentes, mulheres só de... um projeto bem legal com mulheres. Então, desde 2009 eu estou falando sobre isso, e aí eu vim evoluindo e vim envelhecendo. Eu fui dos 40 aos 50 neste projeto. E lá nos 40, eu sempre falo no meu YouTube, eu tinha vergonha de falar a minha idade. Muitas vezes eu mentia a minha idade. Por isso que quando eu falo, eu tenho super propriedade para falar, porque eu mentia. Porque a gente se baseia no masculino, no que eles querem. Até o cabelo branco, os homens não gostam de cabelo branco. Geralmente, 90% dos homens não gostam. E as mulheres, às vezes, elas até querem. Não que tem que ter cabelo branco, tem o cabelo como vocês quiserem. Mas, às vezes, a mulher até quer, mas ela fala, não. Principalmente no interior. Você que mora, né, no interior do Rio Grande do Sul. Eu sempre falo que é muita diferença. Então. Lá, o interior, mais sul do que... Aqui em São Paulo e Rio que eu atendo é um outro perfil. Então, essa barreira do envelhecer e de você envelhecer com dignidade é algo que o homem tem. Mas a mulher, ela sempre é colocada num lugar de precisa estar bonita, precisa estar jovem, né? Que não pareça velha, né? Você tem 50, tudo bem, mas não parece velha. Não pode parecer, porque isso... E o cabelo branco parece, e ruga parece. Por isso que você vê mulheres enlouquecidas fazendo todos aqueles procedimentos que elas ficam deformadas. Que é outra identidade. Exatamente. E assim, outro dia eu encontrei uma amiga e eu não sabia... Ela falava baixinho, né? Eu vi ela falar baixinho e falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu acho que eu nem perguntei, porque eu fiquei com vergonha. Ela fez um procedimento aqui, ela não conseguia falar. Falava bem baixinho, eu não entendia. E aí eu falei, meu Deus do céu! Mas isso é a loucura do mundo e a mulher que não se posiciona, né? Porque a gente tem que entender as fases da vida. E a menopausa é mais uma fase da vida. Quando que começou a minha história e meu projeto de falar sobre isso, de estudar sobre isso? Quando eu comecei a ter todos os sintomas que você pode imaginar. Eu sou uma criança de apartamento, eu sempre, desde os 19 anos, eu trabalho com jornalismo extremamente estressante, diário, e deadline, cobrança, tudo isso, cobrança. Memória. Exatamente. E aí, eu cheguei na perimenopausa com muitos sintomas, muita irritação, fadiga num nível de querer ficar 5 horas da tarde no sofá, de não aguentar levantar, né? Que é o que muita mulher sente. Imagina a mulher empreendedora que tá lá lutando todo dia, mãe solo, ela tem uma fadiga dessa, ela tem que vender, ela vende produtos, né, de beleza e tal, e tem que bater na porta das pessoas. Não é fácil para essa mulher. Não, e ela se queixa assim, eu preciso fazer uma reunião, eu preciso trabalhar, eu não consigo, não lembro, eu chego lá, tô cansada, tô estressada, eu tô irritada, eu acho que eu tô em depressão. Então são todos sintomas bem clássicos que se confundem com o momento de vida, se confundem com a... Então, eu tô assim estressada porque me aconteceu tal coisa. Não consigo dormir porque tal coisa. E a gente não consegue perceber muitas vezes essa transição. É porque esses sintomas se confundem com os sintomas do envelhecimento. Que vai começar, assim, por volta dos 40, começa mesmo, mas nos 50 é o momento que você vê a virada de chave. É impressionante como na menopausa muda tudo. E eu sempre falo, né, para as leitoras agora e para seguidoras na internet que faça antes, por exemplo. Por isso que eu acho que tem que ter planejamento, gente, para uma menopausa. Planejamento e esclarecimento também da paciente atrás. E aí, o livro, ele está dizendo, indicado para mulheres a partir dos 40. Por quê? Porque mudança de estilo de vida não acontece em 1 ano, nem em 2. Você demora, você vai e volta,
cai, levanta, muda, aprende, volta. Então, assim, 10 anos até a chegada aos 50 anos, que é a média da mulher brasileira na menopausa, você tem tempo para entender, para se programar, para fazer mais exercício, que vai ajudar muito nos sintomas, a ter menos Muito, sintomas. Você tem tempo de mudar um pouco a sua alimentação, de entender que seu metabolismo fica mais lento. E eu não tive esse tempo. Eu, uma pessoa bem informada, jornalista, me considero uma pessoa que está sempre atrás de notícia e de dados, de fatos e tudo, e não se falava sobre isso. Agora que todo mundo fala, mas eu vejo que todo mundo fala num círculo muito privilegiado. Exatamente. Né? Porque a mulher, eu dou às vezes palestras em comunidades e tal, a mulher ela não sabe nem como ela começa a fazer um exercício físico. Ela fala, olha, eu tenho 2 horas para ir para o trabalho, mais 2 horas para voltar ao trabalho. Ela não sabe como fazer isso. Ela simplesmente se abandona. E aí começa o abandono dessa mulher, e se começar a ir na menopausa, o que acontece? Ela não vai ser essa potência que a gente quer as mulheres depois dos 50, nos 60, nos 70, não vai. Porque a partir daí ela já não mudou alguns hábitos que são essenciais para você ter uma longevidade. Eu estou estudando gerontologia, eu resolvi estudar porque eu falo tanto sobre isso e eu quero comunicar melhor, não é para trabalhar com isso, mas comunicar corretamente. Eu acho que isso é muito importante. A comunicação, hoje, com os meios de comunicação, nós temos essa vantagem em relação a antes. Porque eu vejo que algumas pacientes chegam para mim, eu estou seguindo alguém específico, e ela exatamente, às vezes, eu sei que tal coisa é boa comer para menopausa. Então, muitas mulheres que não têm, às vezes, acesso a isso, elas vão ficar mais informadas e vão ir atrás e muitas vezes até ser orientadas. E é claro que a gente tem que ter uma orientação mais com um especialista, mas hábito de vida, se espelhar, olha, se ela vai fazer academia, ela está correndo, que legal. Isso é uma influência, muitas vezes, e que positiva para as mulheres, que acabam ficando muito naquela rotina mais cansada e vai levando. Ainda mais aqui, eu ainda cheguei em São Paulo, tá frio. Lá no sul é muito frio. Então, o que acontece? A mulher já tá cansada, já tá mais deprimida. Chega no inverno, então é muito difícil, né, esse start. E me conta um pouquinho do seu projeto. O que te levou, assim, o que te incentivou a fazer esse projeto de percorrer a América Latina? Então, tem 2 produtos aí, né? Eu comecei a ter todos os sintomas da menopausa e eu estava na TV Globo, que eu saí o ano passado. E aí eu desenvolvi um bem-estar. Dentro do bem-estar, eu fiz um quadro chamado Menopausa Sem Susto. E aí eu comecei a falar sobre isso no encontro, insistentemente, sobre saúde feminina, sobre menopausa. E depois que eu saí, assim, eu não sou médica, não é minha pretensão, mas eu sou uma pessoa que comunico, então eu vejo uma responsabilidade em comunicar. Então eu ia pelos corredores, as pessoas da TV, olha, eu tô sentindo isso, não sei o quê, às vezes vai no médico e o médico fala, é psicológico. Imagina, a mulher, ela tá variando, há 9 meses variando a menstruação. Ela se sente meio deprimida, que é a coisa que nem a TPM, né, mais maior na menopausa, porque o estrogênio vai caindo. Ela sente fadiga, ela sente não sei o quê, e o médico fala que é psicológico. Assim, por isso que muitas mulheres estão mudando de médicos homens, e nada contra os homens, entendeu? Mas não houve um preparo para isso, e a mulher quer ser acolhida e ouvida nesse momento. E assim, e às vezes quando ela tá menstruando, não é menopausa. Nem sempre, às vezes é um fluxo mais regular, é um fluxo mais escasso, e os sintomas eles vão vir. E os sintomas vaginais, eles são poucos falados, muito pouco falado também. A mulher, ela de uma hora para outra, eu sempre falo isso, a vagina não responde à sua cabeça, né? O clitóris não responde ao pensamento. O que eu quero dizer com isso? O paciente tem vontade de ter relação e ela não é a mesma coisa, não é o mesmo prazer, não é a mesma sensibilidade. Isso porque a atrofia, a queda hormonal, ela leva a uma alteração muito importante na mucosa vaginal, mudando inclusive de diâmetro, de elasticidade, e o clitóris ele começa também a atrofiar.
E é importante a mulher se identificar, pacientes oncológicas também, que eu gosto muito de trabalhar com pacientes oncológicas e essa orientação também para elas é muito válida, porque tem tratamentos que tu pode fazer inclusive em casa, né? E saber que isso pode acontecer e que tá tudo bem, porque elas chegam e me falam: eu tenho uma coisa muito séria para te contar. E eu às vezes penso assim, que é uma doença grave, alguma coisa. Ela diz: não, eu tenho ressecamento e tenho dor para ter relação. Sim. É normal. É normal da menopausa, não quer dizer que tenha que ficar assim. Não, claro, não é normal você sentir dor. Exato. Não é normal. Então, e elas se sentem que elas são o problema. E eles não entendem porque eles acham que elas não querem mais. Então, mas aí a gente vai lá atrás e você vê que quando nós ficamos, a nossa geração, quando a gente ficou menstruada, a gente escondia a menstruação com vergonha, como se fosse uma coisa proibida. Né? Ai, meu Deus, pegava chamava mods naquela época, né? Pegava escondido e tal. Na gravidez, as que escolhem, decidem ser mães, ninguém fala o que é, o perrengue que é você ter um filho, as baixas hormonais que podem acontecer depois que eu tive depressão pós-parto, foi seríssimo, foi muito difícil. Eu me senti uma prisioneira, né? E depois foi melhorando e tudo isso, mas ninguém prepara essa mulher. E na menopausa não prepara aí você vê. Os ciclos hormonais… E a puberdade. Então, a puberdade, quando essa menina fica menstruada. Então, assim, aqui nos 14, 15, 13, a gestação e na menopausa. Então, 3 ciclos de desinformação, onde a mulher não toma o controle do corpo dela, ela não se informa, não existe um programa de políticas públicas de saúde feminina efetivo para explicar para essa mulher, desde a escola, tudo isso. Então, você vê que a gente só pega na menopausa o que veio já errado em informação. Né? A minha filha, que tem 19 hoje, com certeza ela já ouve todo dia falar de menopausa e ela vê que não é um bicho de 7 cabeças, mas que você tem que se preparar para esse momento. Exatamente. E me conta um pouquinho assim do teu livro, sem encontrar os segredos, claro. Mas como é que foi? O que tu viu de diferença nas culturas, entre as mulheres? Então, o livro, ele é um guia. E tem muitas entrevistas com médicos, porque eu te falei que no Bem-Estar eu criei o quadro. E eu entrevistava muitas médicas. O que eu vi? Eu vi que muitas pessoas começavam a me perguntar o tempo todo e tinham muitas dúvidas, e dúvidas que seriam muito fáceis de sanar. Pelo menos da pessoa entender, olha, qual é o hormônio mais importante, o hormônio feminino mais importante, o estrogênio. As mulheres não sabem, geralmente. Sim. 90% das mulheres não sabem. Então, eu decidi colocar tudo isso num livro que vai assim, desde o que é perimenopausa, quais são os hormônios mais importantes, a descrição dos hormônios, falar sobre testosterona, que os endocrinologistas não indicam na reposição hormonal. Existe muita gente falando de testosterona. Essa mulher, ela pode ter queda de cabelo, ela pode ter acne, a voz pode engrossar, porque podem colocar muita testosterona. Pode até colocar testosterona, mas tem casos específicos e tem a ver com libido, mas, né? Claro, então, e tem doses. São doses terapêuticas e doses não terapêuticas, exatamente. Como tudo. Então, eu vou explicando de colágeno, por exemplo, o assoalho pélvico. A mulher, ela não sabe que na vagina ela tem colágeno. Então, com a queda do estrogênio, o que acontece? O estrogênio é responsável pela fabricação do colágeno. Então, a sua pele vai ficar sem colágeno, o seu corpo vai ficar sem colágeno e a sua vagina também vai ficar sem colágeno. E o colágeno a liga do pão, é aquilo que liga, é o elástico. Perfeito, e aí, se você não faz nenhum exercício no assoalho pélvico, com o sobrepeso, que geralmente já está de 2 gestações e tal, aí vai ter incontinência urinária. Então, a gente fala… escape de xixi, eu falo absolutamente tudo, doutora. Mas tudo. Perfeita colocação, porque assim, é bem isso. Eu não tenho vergonha de absolutamente nada, o meu objetivo mesmo é informação, é que a mulher, ela entenda e procure ajuda. A gente não tem ainda formatado, como a gente estava falando desde o começo, ajuda para essa mulher, mas eu acho que nós que estamos falando sobre isso, outras que estão falando sobre isso cada vez mais, a gente vai tornar isso um assunto mais e mais importante, porque é um assunto mundial, não é uma coisa que está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo, a mulher em busca de soluções, em busca do alívio. Então, e a gente vai conseguir fazer esse projeto de lei ir para frente, porque não é possível. Né? Eles votam emendas, eles votam bilhões de dólares para nem sei o quê.
e a saúde feminina sempre lá embaixo. Exatamente. Né? Então, E aí você estava perguntando do documentário, né? Então, aí eu fiz esse livro, então, para ser um guia para a mulher ter escrito, porque às vezes você tem no YouTube, eu tenho muita coisa no YouTube, só que no YouTube a pessoa vê uma coisa, outra, ela fica confusa. Então eu coloquei no livro e tem planner aí dentro, tem um monte de coisa legal para a mulher bem didático, entender esse momento e poder se programar nutrição, tudo isso. E muitos médicos, nutricionistas, tá tudo aqui. E aí tem muitas pessoas falando de menopausa, tipo a Cláudia Raia, ela tá fazendo uma peça, a Fernanda Lima, o podcast, né? Não é só sobre menopausa, mas fala sobre menopausa, é você aqui. A minha área é uma área de investigação, de ir a campo. Eu senti muita necessidade de conversar com mulheres, né? Estou conversando durante os próximos 2 anos e meio, de ir a campo. Então, eu já fui para o México, para a Colômbia, para o Peru, para o Chile e Brasil. Então, eu fiz essa primeira etapa do Menopausa Sem Fronteiras, que é o projeto, na América Latina, e vai ser um documentário, filme mesmo, e depois vai virar uma série documental com conteúdo semelhante, mas não igual. E aí vai estar em streaming, vai estar no YouTube depois, vai estar na TV aberta, vai ter um monte de lugar. E ano que vem eu vou para a África. Então, o que eu estou descobrindo? Por exemplo, eu fui para o México, que tem um lugar que tem a cidade do México, altitude, uma altitude maior. E aí já tem estudos que eu não sabia, nem sei se você sabe, porque é uma coisa que eu, conversando com médicas, né, já tem estudos falando que a altitude faz com que muitas mulheres entrem na menopausa antecipado, 46, 47 anos. Eu não sabia, e as médicas me explicaram, é porque não tem oxigênio suficiente, tem menos oxigênio, e você entra em falência ovariana antes. É uma coisa que eu não sabia, ninguém estava falando, e eu descobri. Quando eu fui para o Peru, eu entrevistei era um homem, maior especialista, porque tem basicamente mulheres, né? Esse é o único homem e tem um pajé, eu acho, em maca peruana. E aí ele me explicou as diferenças entre a maca branca, a maca preta, a maca vermelha, que é a maca que a mulher tem que consumir, e os índices são bem baixos lá no Peru, porque eles põem maca desde o café da manhã, o dia inteiro eles põem o pó da maca. Aí eu não sabia da onde vinha a maca, porque eu, como jornalista, eu queria saber da onde, da terra, da onde é. É um tubérculo, é uma espécie de batata, que daí eles fazem, né, todo vira pó e tudo isso. Então, assim, eu entrevistei muitas indígenas, plantas, ervas que se usam, tudo que se usa na América Latina, e também com as ribeirinhas na Amazônia, eu fui descobrindo nesse âmbito do fitoestrogênio, né? Fitoestrógeno, que é o fitohormônio. Então, assim, eu acho que vou poder colaborar de alguma forma para que as pessoas tenham a visão dessa turma aí que tá com a gente e que a gente não conhece, né? Então, é esse intercâmbio que eu quero fazer. Que já é uma sabedoria milenar, né? Eles já, que nem as receitinhas, muitas vezes, da nossa avó. Sim. E hoje, a gente descobre que muitas medicações, elas já vêm de… Isso, é tudo de planta, claro. As mulheres incas, por exemplo, porque eu fui para Cusco e para Machu Picchu, elas chegaram aos 50 anos. E provavelmente elas chegaram à menopausa. Também estou pesquisando historicamente o que foi para elas. Só que a gente nem sabe. Isso não existe nem… Mas a menopausa e a puberdade, é tudo parte da mudança da lua, é tudo ligado a… Uma espiritualidade, uma energia. A tudo que… porque a colheita era tudo com base, né, no céu, né, como estaria o céu. Então, era algo normal, né, supostamente. Então, eu adoro descobrir coisas. E aí, até acho que a gente mostrou algumas imagens já. E é isso. Então, para mim, está sendo maravilhoso. E é o primeiro documentário que eu tô fazendo, né? E eu acho, assim, muito importante também as mulheres saberem que tem tratamento, que tem orientação, que tem tratamento tanto para sintomas locais, que é uma área que eu trabalho muito, né, que é a área da regenerativa, que hoje a gente vem estudando muito, inúmeras tecnologias. É claro que tem muita questão tecnológica envolvida, mas que muitas, inclusive universidades, a gente vai
de todas as maneiras, tentando ajudar também o público que não tem muito acesso. Eu coordeno uma pós-graduação que hoje, nossos módulos práticos, a gente chega a atender mais de 500 mulheres gratuitas. Ah, que bom! Toda essa área ótimo. regenerativa é tão gratificante e faço isso, sim, eu gosto, amo. E cada vez a gente estudando mais sobre isso, porque as mulheres chegam num momento que muitas vezes a reversão ela demora mais, só com a parte hormonal, ou as mulheres que não podem usar, como as mulheres oncológicas. Enfim, tem uma série de tratamentos e indicações. E os sintomas, por exemplo, eu faço reposição hormonal, mas eu ainda tenho suores noturnos. Eu ainda tenho brain fog, que é o problema de memória. Dizem que depois de 5 anos, eu já estou no 4º ano pós-menopausa, que depois de 5 anos tudo volta ao normal. Daqui 1 ano e meio eu vim aqui para falar se volta ao normal. Volta ao normal, algumas coisas, outras pioram, então. Nós estamos percebendo muitas perguntas sobre os estímulos ao prazer feminino. Por isso a enquete de hoje é sobre esse tema. Quando falamos de estímulos de prazer feminino, qual desses temas você acha mais importante? Influência hormonal ou desejo sexual, alimentos e hábitos que aumentam o prazer, técnica para fortalecer a conexão emocional e física, brinquedos sexuais, se conhecendo pelo toque. Não deixe de interagir conosco, nós estamos adorando essa interação, nós temos recebido muitas perguntas. E para encerrar esse programa tão especial, antes da nossa dica ginecológica, eu quero agradecer muito a Maria Cândida estar aqui conosco. Imagina, prazer, nossa, muito bom. Adoro a revista Caras, agora é TV Caras, né? Era revista, agora é TV, internet, tudo. Minha filha meio que nasce desde pequenininha, a gente vai nos eventos e tal. A Caras viu minha carreira, né, esses 30 anos de carreira acontecer e eu sou muito grata a todas as reportagens e o carinho deles. E vamos passar um pouquinho, né, do teu lançamento do livro, que foi um sucesso. Verdade, eu coloquei um livro com a minha cara lá de 2,30 metros, maravilhoso, para que as pessoas parassem, conversassem comigo e tal. O intuito era mesmo tá abrindo espaço para as pessoas. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está precisando hoje, sabe? Sentar, conversar, autografar, é uma coisa livre, não tão, sabe, só. E é isso que as mulheres estão precisando, né? É uma conversa, é um acolhimento, isso é tão legal. É verdade. E se a pessoa quiser comprar, que não foi no lançamento do livro e tal, pode ir na minha rede social, e no Instagram, que é a Maria Cândida TV. Aliás, todas as minhas redes sociais são Maria Cândida TV, no YouTube, no TikTok e tudo. Mas lá no Instagram tem um link que você pode comprar o livro. E eu também faço palestra pelo Brasil inteiro e eu levo o livro. Então a pessoa pode comprar e depois eu autografo. E está sempre pertinho de ti nas redes sociais, está sempre falando, é tão bacana, né? Isso é legal. Acaba interagindo muito com o assunto. Então vamos para a dica do programa. Muitas mulheres não sabem que muitas alterações hormonais ou alterações de idade podem levar tanto ao encurtamento ou uma mudança na elasticidade do canal vaginal. E para isso, então, nós temos muitas tecnologias e tratamentos hoje disponíveis na ginecologia regenerativa. Muito obrigada novamente, foi ótima a nossa conversa, muito esclarecedora. Tenho certeza que nosso público vai adorar nos ouvir um pouquinho dessa riqueza que é esse assunto. E o meu objetivo é fazer a diferença na vida das mulheres. Muito obrigada e eu te encontro no nosso próximo programa. Que bate-papo maravilhoso, gente. Esclareceu aí muitas dúvidas, mostrou pra gente, né, que é uma fase natural da vida e que demanda, claro, muita paciência e também aceitação. E olha, semana que vem tem mais aqui só para elas. Até lá, beijo!